Olha, de uma maneira geral, era uma rapaziada boa, interessada, né? Mas como sempre, tinha um outro que destoava um pouco, né? Mas em geral era uma turma muito interessada, muito ativa, né? E eu acredito que eles eram mais politizados do que, pelo que eu ouço falar, não vou também estar... Mas eu acho que isso é geral no Brasil, né? O movimento estudantil, de uma maneira geral, em épocas atrás, foi muito mais intenso, muito mais forte, né? Do que... Foram outros fatores que influenciaram, né? Não foi uma característica exclusiva do CCA. Mas os alunos da época, eles eram muito unidos, muito combativos, né? E, inclusive, na época, mas isso não foi na época que eu estava na direção, não, foi um pouco antes, mas é o perfil do aluno, né? Que vocês lembram que no período da ditadura o Figueiredo fez uma visita aqui, e ele foi rechaçado aqui. E uma boa parte do movimento que liderou foram os estudantes. Inclusive, ele esteve aqui, ele esteve visitando o CETRE, que ali tinha um biogás. E era uma ideia muito boa do biogás. O biogás não tem nada a ver com a questão política, o biogás era uma coisa boa. E ele veio inaugurar uma atitude, não estou criticando nem o fato dele ter vindo aqui, mas para falar que os estudantes fizeram um movimento, né, que era um movimento contra a ditadura, e fizeram uma mobilização grande aqui. Então os estudantes eram mais politizados, eu vou dizer, eles tinham mais, discutiam, participavam das decisões, né, nesse sentido. E o perfil eram tão jovens como os de hoje, né? Teve uma época que tinham, mas isso eu acho que não foi na época da minha direção, não, mas era assim também ainda. Tinha uma que era denominada de Lei do Boi, que depois se extinguiu. A Lei do Boi era o seguinte, o estudante que era filho de agricultor ou proveniente de escola técnica agrícola, ele tinha, era que nem as cotas hoje, ele podia entrar. E aí as turmas eram separadas, tinha a turma da Lei do Boi e a outra turma. Mas essa turma da Lei do Boi eram alunos muito mais interessados em relação aos outros, sabe? Eles já sabiam o que queriam, já tinham. De uma maneira geral, sempre eu estou falando, né, Aline? Porque sempre a gente fala assim no geral que tem algumas distorções, né? Mas de uma maneira geral isso era verdade. Depois, infelizmente, isso aí se extinguiu, e eu acho que tinha que extinguir mesmo, porque não tem que estar fazendo diferença, eu penso que não. Porque muitas pessoas começaram a querer se aproveitar disso. Então, por exemplo, o empresário que tinha uma fazenda no interior, aí entrava com documentação como se ele morasse lá no interior e no fim ele não era agricultor, ele tinha uma propriedade lá, mas ele não era, ele era aqui. E aí começou a surgir essas distorções e aí resolveram cortar, acabou com essa denominada Lei do Boi. Mas os estudantes, eu me dava muito bem com os estudantes, né? Me dava muito bem, eles eram interessados, tinha um outro que costumava chegar atrasado, mas eu estou para dizer o seguinte, ó, eu acho que o estudante universitário, principalmente na nossa universidade pública, que queira ou não queira, passa por uma determinada seleção, a gente pode criticar a forma de seleção, mas passa por uma seleção, né? Ele é um jovem que se distingue, não é que seja, mas ele se distingue, sem querer diminuir os demais, né? A questão que eu vejo do estudante é que nenhuma vez um pedagogo que nos visitou aqui, ele disse, ele era muito ligado ao meio rural, mas era especializado em pedagogia. E ele disse uma frase que o avô dele falava para ele, que o que segura o boi no potreiro é o pasto e não a cerca, né? O que ele quis dizer? Que o estudante depende muito do professor. Então, se o professor souber conduzir as aulas com disciplina e com eficiência e mostrar, o estudante vai ser um bom estudante. Então não dá para mim te dizer o perfil do estudante, isso é muito relativo, eu realmente não posso te dizer isso. Era uma rapaziada muito boa, interessada, participavam. Nas viagens de estudos, fiz muitas viagens de estudos, eu era um dos que mais defendia viagens de estudos. E fiz muitas viagens de estudo boas com eles, sempre tinha uma boa confraternização, mas na hora de ir para o campo eles estavam lá presentes, né? Mas eu sei de viagens de estudos que as coisas não foram tão bem assim, mas aí foi problema de coordenação, né? Então não é o estudante que era culpado, né? Solta a rapaziada aí, tem que ter um limite, tem que ter, né? E penso eu que o professor tem essa função de, por exemplo,
eu chegava sempre antes, minhas aulas às 7h30, eu chegava antes das 7h30. Não que eu queira ser melhor que ninguém, mas é o meu hábito, até acho que nem sei se isso está muito certo. Então, se eu tenho um compromisso às 7h30, eu procuro chegar um pouco antes. Chegava antes aqui para organizar a sala e tal. Mas eu não gostava que os alunos chegassem atrasados. Se eu chegava cedo, eles tinham que chegar também. Então, aí eu estabeleci um critério, dava 5 minutos de tolerância e depois de 10 minutos não entrava mais ninguém. Só uma vez um estudante reclamou por causa disso. Só que eu me lembro de memória, só uma vez. Até foi uma estudante, depois veio a ser professora também. Me dou bem com ela até hoje. Mas ela reclamou, porque eu não deixei ela entrar, porque ela chegou 10 minutos atrasado. Mas se eu chegava às 7h30, os alunos tinham que chegar também, né? Mas tinha professor que não chegava às 7h30. Então, chegava aqui 8 horas. Aí como é que ele ia exigir disciplina dos alunos, né? Não tem como, tem que dar o exemplo, tem que ir em cima. Então eu penso que o professor tem que dar o exemplo, porque a função de professor, olha, não é valorizado no nosso país, né? Professor não é valorizado. Infelizmente não é valorizado. Não que eu esteja me queixando do salarial, tá? Não é essa a questão. Mas professor não é valorizado. E deveria ser mais valorizado desde lá da professora da creche. Porque o professor é que vai ser um grande responsável pelo amanhã, né? Ele vai contribuir muito para a formação das pessoas que vão assumir o nosso futuro, o nosso amanhã. Então tem que ser uma pessoa preparada, né? Eu, por exemplo, sou crítico com relação aos concursos que fazem para entrar professor. O concurso hoje é basicamente título. Título é trabalho publicado. E a capacidade do professor interagir com as pessoas, né? de se expressar, né? A capacidade didática, isso é minimamente avaliado. Não é avaliado, né? E também, que é difícil de avaliar, mas tinha que ser avaliado também o caráter, a dignidade. Eu penso que o professor tinha que ser e assim deveria ser valorizado pela sociedade.